No capítulo 3 de Êxodo, no versículo 1, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Aqui nós vemos na vida da igreja um certo comodismo, olhando para Moisés. Moisés nesse instante era um homem feliz. Moisés nessa hora que era um homem que já tinha toda a sua vida arrumada, porque ele tinha o seu emprego, ele tinha a sua família, e ele estava trabalhando para o seu patrão, que também era o seu sogro. E ali ele estava muito feliz, ele estava fazendo o trabalho que vinha à sua mão por fazer. Mas ele cometeu realmente algo maravilhoso, ele chegou perto do monte de Deus. Nesta noite, a igreja quer representar este lugar aqui maravilhoso, a casa de oração quer representar nessa noite para você, preste bem atenção, o Monte Santo de Deus, amém? Está entendendo? Hoje você está no Monte Horebe, aleluia, glória a Deus. Vai anotando aí no seu coração, porque o Senhor vai realmente começar a falar. Meus queridos, Moisés, ali, vivendo uma vida monótona, acomodada, não sabendo de nada do plano que Deus tinha na vida dele, vivendo uma vida conformada, é muitas vezes como nós nos sentimos dentro da igreja. Está bom assim, assim está bem, eu já tenho a minha carteirinha de membro, assim está bom, eu já estou no ciclo de oração, ou eu estou na mocidade, ou eu já participo dos cultos, ou de reuniões familiares, está bom. Eu vou no culto, pastor, por 2 vezes na semana, está bom. É o comodismo, é a zona de conforto que muitas vezes nós nos encontramos. Esta zona de conforto que Moisés estava. Fazendo um parâmetro, comparando aqui a vida de Moisés com a minha, em algumas situações é idêntica. Olhando nesse instante para a vida de Moisés, é igualzinha a minha e a sua muitas vezes, dentro da igreja. Mas nessa noite, Deus te trouxe aqui, para dizer para você, filho, filha, eu ouvi o clamor do meu povo. E nesta noite, uma unção, da mesma unção que Deus derramou na vida de Moisés, vai derramar na sua vida, se você tiver fé, aleluia. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus, quando virou para Moisés, ele disse, escutei, ouvi o clamor de meu povo. E ele falou com Moisés, e nessa noite Deus vai falar com você, e já está falando. Que escutou e tem ouvido o clamor de muitas almas que estão perecendo e indo para o inferno no mundo, que é o Egito aqui representado. Mas eu e você temos uma grande missão, ouvir Deus. Mas para isso, nós precisamos despertar. Diga, despertar. Assim, se tiver alguém dormindo, vai acordar. Despertar. Amém? Eu preciso despertar. E foi exatamente o que Deus fez com Moisés. Moisés ali acomodado, cuidando das ovelhinhas, mé para cá, mé para lá. Tudo bem. Salário confirmado no final do mês. Tudo certo. Horário para entrar, horário para sair, bater o cartão na igreja, né? Não é, pastor? Tem gente que tá, se for pagar hora essa de atraso, aqui, não vou pedir desculpa não, irmão, amém? Glória a Deus. A Bíblia diz, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. E tem gente que vem empurrado. Você sabe que hora que começa o culto, irmão? Não estou falando do horário aqui não. Começa quando você está trocando de roupa em casa. Porque aí você está alegre, estou indo para a casa do Senhor, vou adorar o meu Deus, aleluia. Esse Deus Moisés ainda não conhecia. E você aqui dentro, convertido, ou se não tem alguém convertido hoje, eu creio, tu vai aceitar Jesus hoje, profetizo aqui. Porque Deus já está falando ao seu coração. Se tem alguém visitando aqui, ou se tem alguém afastado, ou se tem alguém longe dos caminhos do Senhor por um motivo ou outro. O Senhor chamou a atenção de Moisés. E nessa noite ele vai chamar a minha e a sua atenção. Olhando um pouquinho mais na frente no versículo 4 de Êxodo 3. Olha o que o Senhor Deus fez. Vendo o Senhor que ele voltara para ver Deus no meio da sarça,
chamou Moisés e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias do pé, porque o lugar em que você está é terra santa. Amém? Nesse instante, Deus começou a trabalhar os 5 sentidos de Moisés. 5 sentidos na nossa vida. Vamos falar os 5 sentidos? Visão, olfato, audição, tato e paladar. Glória a Deus. Agora, o que o Senhor mostrou para mim nesses 5 sentidos, falando com Moisés, é o que eu vou trazer aqui nessa noite para a amada igreja. E são os sentidos que Deus vai despertar na sua vida. Quando Moisés viu, quando Moisés teve aquela visão da sarça pegando fogo, Deus o despertou nos olhos, em Êxodo 3, versículo 2. Ele olhou e viu, diz o versículo. Nessa noite você está olhando para o Monte Horebe, e você está vendo o poder de Deus. E a chama que queimou naquela sarça, esta mesma chama está aqui nesse altar nessa noite, porque desde quando plantei os pés aqui, tenho sentido a presença de Deus maravilhosa. Aleluias e glória a Deus por isso. Esse mesmo fogo é o fogo que queimou naquela sarça, naquela época, naquele instante. E esse fogo é um fogo que não traz dano à vida do crente, à vida do homem e da mulher de Deus, aleluia. Porque esse fogo, ele só queima aquilo que é palha, aleluia. Mas ele queima, se você for ouro, você é purificado. Tem ouro aqui nessa noite? Tem ouro aqui nessa noite? Amém? Então você já está sendo purificado pela palavra, aleluia. É esse fogo que desperta a tua visão. O Senhor chama primeiro a tua atenção e a minha pela visão. É algo sobrenatural. Nós queremos ver poder, glória de Deus, mas não damos um passo muitas vezes para que isso aconteça. Não nos mexemos. Era assim que Moisés estava vivendo, acomodado, talvez ali sentado em um canto com um cajado na mão, cuidando das ovelhinhas. Não se mexe. Muitas vezes é assim que eu e você, nós nos encontramos dentro da igreja. Acomodamos, ficamos na zona de conforto. Como disse ainda há pouco, está bom assim. Eu já toco, eu já ministro. Ou então aquele irmão egoísta, assim como eu fui um dia, que ora só pela sua família. Senhor, salva minha casa, cuida da minha casa, meu emprego, minha vida. Ô irmão, larga a mão de ser egoísta. Um dia Deus usou um irmão, que eu não sei até hoje quem é. Estava no monte orando, e eu, recém-convertido, me converti dentro de uma Assembleia de Deus. Está aqui o meu sogro, minha sogra, minha esposa, que foram da Assembleia de Deus, que ali são de berço, minha esposa é de berço da Assembleia de Deus. Me converti na Assembleia de Deus, ia muito em montes, vou até hoje, glorifico a Deus no monte, aleluia. Se você nunca foi em monte, Jesus misericórdia, hein? Vai porque é benção, está perdendo tempo. Amém? No monte um dia orando a Deus, e eu lá: Senhor, salva meu pai, salva minha mãe, meu irmão, Senhor Deus, isso e aquilo, para o irmão Ronaldo, amém, só para mim, aleluia. Eu tinha esse tipo de oração. Se você tem, cuidado, que Deus pode usar alguém para fazer igual o Senhor fez no monte comigo. No escuro não dava para ver ninguém, eu só vi um dedo assim na minha cara. Eu orava em segredo com o meu pai no céu. O irmão tocou no meu ombro e falou assim: ei, deixa que os da tua casa cuido eu. Faz a minha obra. Eu só me derramei em prantos. A partir daquele dia, eu passei a mudar a concepção da minha oração. Eu passei a olhar para a obra como um todo, não somente dentro da minha casa. Porque se tem versículo na minha Bíblia que diz: eu e minha casa serviremos a Deus, amém, ponto. Creia nisso e glorifica a Deus. Não estou falando para você não orar, mas tem gente que encasqueta e que não vê a obra de Deus, e que tem pessoas perecendo. Quantos jovens, pessoas lá fora no mundo, morrendo, sem Jesus. E nós, como falamos em missões, percebemos
E muitas vezes pensando em missões apenas como aquela pessoa que vai para o campo. Não é somente isso. A sua missão começa no seu joelho. Amém? Pergunta, tem joelho aí? Agora pergunta, tem fogo aí? Porque tem que ter fogo, tem que ter unção, tem que ter graça, aleluia. A tua missão começa na tua oração. O segundo sentido que Deus mexe com Moisés, depois de mostrar para ele o fogo, Deus está te mostrando o fogo nessa noite, amém? Aí Deus desperta a audição. Moisés, ele estava surdo, mudo, já era gago, misericórdia, já era pesado de língua. Aí ele estava surdo, cego, estava mudo, porque não falava, não conhecia Deus. Pior é que tem gente aqui que conhece Deus e está em situações terríveis. Amém? Pode dizer amém numa hora dessa, é difícil. Mas glória a Deus. A audição, Êxodo 3, versículo 4. Deus fala, Moisés, Moisés. O que ele responde? Eis-me aqui. Porque no sangue dele corria o sangue da mãe dele, que o doutrinou, que o ensinou, que possivelmente cantarolou hinos e falou de Deus nos ouvidos daquele menino ainda bebê. Estava no sangue dele, aleluia. E ele prontamente disse, eis-me aqui. Então neste momento o Senhor está despertando a sua audição. E vai analisando qual vai ser a sua resposta daqui a pouco. Porque Moisés, ele disse, eis-me aqui. Mas ainda faltava alguns sentidos para despertar. Êxodo 3, versículo 15, se a sua Bíblia está aberta, compartilhe aí comigo. Disse Deus ainda mais, assim dirás. Quem é que vai falar? Eu. Mas quem é que vai falar em mim? Deus. Porque o Senhor confirma, eu falarei por ti. Deus nesse momento estava despertando o paladar em Moisés, o gosto pela palavra. Assim dirás, ou seja, Deus vai falar através dele. Assim dirás, é conforme Deus manda, aleluia. É gosto pela palavra de Deus, aleluia. Será que nós temos gosto pela palavra de Deus hoje?